Métodos anticoncepcionais, um tema importante da ginecologia. Eu sou a professora Cíntia Cardoso Pinheiro e hoje nós vamos falar sobre alguns tipos de anticoncepcionais, suas contraindicações, indicações e o que investigar e conversar com a paciente durante a anamnese para o aluno de medicina. Bom, primeiro a gente deve falar que na população mundial, né, já atinge hoje 8 bilhões de pessoas, e no Brasil 203 milhões de habitantes. E a gente percebe que ao longo do ano esse número vem diminuindo, né? Muito por conta dos métodos anticoncepcionais. A difusão dos métodos anticoncepcionais permitiu que maior acesso houvesse com relação aos métodos e as pessoas pudessem decidir quando ter seus filhos, quantos filhos ter. E isso é super importante. E é o que é o chamado de planejamento familiar, que é um direito de todo ser humano. Então, o planejamento familiar ele tem como objetivo básico orientar as pessoas a tomarem suas próprias decisões de forma consciente e voluntária. Se ela quer ou não ter filhos, qual é a quantidade de número de filhos, o momento mais adequado e qual o método a ser utilizado. E a gente tem diversos tipos de anticoncepcionais, né? Tanto os métodos naturais, como de barreira, métodos de dispositivos intrauterinos, métodos hormonais e métodos de definitivos também. E aí a gente vai falar mais um pouquinho sobre eles. E para a gente escolher sobre o método contraceptivo, é importante a gente analisar a eficácia do método, a sua forma correta de uso, a sua ação no organismo, os seus possíveis efeitos colaterais, riscos e benefícios para a saúde, sinais e sintomas que exigem um retorno de imediato para o médico, o tempo de retorno de fertilidade também é uma informação importante a se passar para a paciente. Com relação à eficácia, a gente tem o índice de Peele, que é um índice que calcula a taxa de falha do método, né? Ele avalia isso calculando o número de falhas que acontecem em 100 mulheres que estavam usando aquele método durante o período de um ano, né? Quanto menor o índice de Peele, menor a taxa de falha daquele método. E aqui a gente pode ver nessa tabela que existem vários tipos de eficácia dos métodos anticoncepcionais. Alguns são muito efetivos, né, como os implantes de hormônio, a vasectomia, dispositivos intrauterinos, esterilização feminina, de cobre, são os métodos mais efetivos, com taxas de falhas menores, enquanto que tem outros menos efetivos, seria o coito interrompido ou o uso de espermicida isolado, né? Existe mais taxas de falha, tá? A gente percebe que nessa tabela a gente também tem a questão do uso perfeito, o uso correto, e o uso habitual comum. Por que tem essa diferença de números, de porcentagem, de valores, para a gente saber se o índice de Peele é maior ou menor? Porque em alguns métodos dependem da lembrança da paciente em utilizar eles. Por exemplo, os métodos como pílula anticoncepcional, né? O uso de anel vaginal, adesivo. Eu preciso que a paciente lembre certinho de tomar de forma correta daquele método. E isso pode gerar algum tipo de falha, de esquecimento, ou realmente a paciente ficou doente, teve alguma interação com o medicamento que interferiu na eficácia daquele remédio. E isso vai diminuir a eficácia do método anticoncepcional. Enquanto que alguns outros métodos que são os considerados mais efetivos, como não tem essa necessidade da paciente lembrar com relação ao uso correto, por exemplo, né, do método, então ele já está funcionando, a taxa de falha dele é muito menor. E a gente, para escolher o método anticoncepcional, a gente leva em conta os critérios da OMS, que são os critérios de elegibilidade para o uso dos métodos anticoncepcionais. A gente tem 4 categorias. A categoria 1, 2, 3 e 4, sendo que a 1 e a 2 são aqueles em que eu posso usar com tranquilidade o método anticoncepcional, que não há contraindicação maior, a paciente pode usar com segurança. E o 3, 4 já existe alguma restrição que a gente deve ter cuidado ou prescrever ou mesmo evitar realmente para evitar complicações para o paciente, tá? Mas só para a gente voltar falando com relação aos métodos anticoncepcionais, a gente tem aqueles que nem a gente falou que são os menos eficazes,
mas são formas comportamentais ou formas naturais, que é você reconhecer a questão da fertilidade, o ciclo menstrual, saber quando é o seu período fértil, observação do muco cervical, que a gente sabe que muda durante o período do ciclo menstrual, a gente sabe que tem uma mudança com relação à curva térmica da paciente durante o período proliferativo e a fase secretora do ciclo menstrual. E o coito interrompido também faz parte dos métodos naturais. E eles apresentam realmente mais taxas de falha. Dentre os métodos de barreira, muito conhecidos, como camisinha ou condo masculino e feminino, né? A maior aceitação é para o masculino. E ela é importante porque, além da prevenção da gravidez, ela previne contra as doenças sexualmente transmissíveis ou as infecções sexualmente transmissíveis. E é a única que consegue fazer isso, na verdade. Tem todos os métodos anticoncepcionais tem essa dupla função. Então, é sempre bastante importante, se for possível, ter associação de métodos anticoncepcionais para que a gente tenha uma maior eficácia na prevenção de gravidez e também a prevenção contra doenças, tá? Também tem a questão do uso perfeito e uso habitual. A gente tem alguns tipos de métodos de materiais utilizados no preservativo, né? No caso, o mais comum, que é o látex, mas a gente pode encontrar também camisinhas de poliuretano e poliisopreno, que são benéficas em pacientes, principalmente que possuem alergia a látex, né? São interessantes. Existem também outros métodos menos comuns que a gente observa na prática diária, o uso de diafragma e o uso de espermicida isolado também são considerados métodos de barreira. O DIU, que é o dispositivo intrauterino, é uma forma muito eficaz de anticoncepção. E ele existe de duas formas, o DIU de cobre e o DIU de hormônio, ou chamado levonorgestrel. O DIU de cobre, ele tem uma ação espermicida, irritativa e inflamatória. Então, na verdade, ela causa um ambiente hostil ali dentro do útero. E aí isso dificulta com que os espermatozoides avancem e faça a fecundação. Então, ele cria um ambiente difícil para que ocorra a fertilização, tá? O DIU de levonorgestrel, o hormonal, também tem essa ação mecânica ali dentro do útero, mas ela também, pelo efeito do hormônio, ela vai gerar uma atrofia do endométrio, ou seja, o endométrio vai ficar mais fino, e isso também dificulta a questão da implantação do embrião. Vai, além da reação de corpo estranho, como eu falei antes, uma coisa mecânica, e ela faz alteração do bulbo cervical, que vai tender a ficar mais espesso, e isso dificulta também a passagem dos espermatozoides, e assim dificulta a fertilização. Né? E a gente sabe que existem algumas contraindicações para o DIU também, que a gente deve levar em conta quando a gente vai pensar em talvez prescrever para uma paciente. Quando é uma paciente que você não tem certeza se ela pode estar grávida ou tem essa suspeita, o DIU é totalmente contraindicada, ela é uma categoria 4 da OMS, como eu falei antes. Infecções pós-parto ou pós-aborto, doença inflamatória pélvica atual ou recorrente, cervicite purulenta, aquela infecção cervical, sangramento genital, que você ainda não sabe qual a origem, o que está causando aquele sangramento, é uma contraindicação também para o uso do dispositivo intrauterino. Caso de tuberculose pélvica, câncer genital genitopélvico, alterações anatômicas que realmente distorcem a cavidade uterina, um tumor, um mioma importante que está distorcendo a cavidade uterina, também são contraindicações para o dispositivo intrauterino. Que são considerados categoria 3 também, ou seja, paciente não impede o uso do DIU, mas a gente evita, né? Porque a gente sabe que o DIU, principalmente o de cobre, ele com ter um efeito mais irritativo, ele pode causar um sangramento menstrual aumentado na paciente. Essa paciente já tem essa queixa, então talvez o DIU não seja uma boa opção para ela. Uma paciente que tenha comportamentos de risco para adquirir doenças sexualmente transmissíveis, múltiplos parceiros, não usa preservativo, né? Já tem um histórico de outras doenças sexualmente transmissíveis, talvez não seja uma boa candidata ao uso do dispositivo, pois isso pode aumentar complicações por infecções, né? Paciente com síndrome da deficiência,
a imunoadquirida também. E a mesma coisa com relação à doença trofoblástica benigna, também seria uma categoria 3 da OMS para o uso do DIU. Com relação aos anticoncepcionais hormonais, que são os mais comuns e que na prática é o que a gente vê de mais uso para as pacientes, a gente tem muito conhecido os contraceptivos orais combinados, a famosa pílula anticoncepcional. Em geral, a maioria das pílulas, as mais comuns, elas são combinadas porque elas têm tanto hormônio de estrogênio, que é um estrogênio, na maioria das vezes, sintético, que é o etinil estradiol, e ou associado a alguma progesterona. E aí, por conta disso, tem vários tipos de progesterona, levonorgestrel, ciproterona, gestodena, desogestrel, dosperinona, clomarginona, entre outros, que isso fazem com que cada contraceptivo tem uma função, às vezes, indicada para uma paciente específica. Alguns eles vão ter um efeito mais antiandrogênicos, outros mais antimineralocorticoides, outros vai ter um benefício melhor em questão de levar a diminuição do fluxo e até ficar a paciente sem menstruar. Então, isso vai variar nos combinados, principalmente a questão da progesterona que está na composição. As doses também variam, né? A gente possui anticoncepcionais pílulas com etinil estradiol, que pode ter 50 microgramas, 35, 20 ou 15 microgramas, né? A gente sabe que quanto maior, quanto mais baixa a dose de hormônios, menores os efeitos colaterais também. Isso também é importante levar em conta para os pacientes. A forma de uso também, a quantidade de pílulas que vem na cartela, também difere entre os anticoncepcionais. A gente possui cartelas que vem 21 comprimidos, 24 comprimidos ou até mesmo 28 comprimidos, que são as de uso contínuo. Além disso, existem alguns anticoncepcionais pílulas mais novas que, substituindo o etinil estradiol, que é um estrogênio sintético, usando já um estrogênio bioidêntico ou mais natural, que seria o estradiol, né? Que geralmente tem associação com progesterona, com genogest e nomegestrol. Então, falando dos anticoncepcionais, eles podem ser cíclicos, né? Quando eu faço uso durante um período, 3 semanas, 21 dias ou 24 dias e dou uma pausa de 7 ou 4 dias, e assim a paciente continua menstruando todo mês. E existem os anticoncepcionais que são de forma contínua, são aqueles que vêm com 28 comprimidos, em que a paciente não dá pausa na tomada do comprimido, ela toma um por dia, sempre naquele mesmo horário, de forma contínua. Que muitas vezes a gente utiliza para pacientes que não querem menstruar ou por algum tipo de tratamento, de algum problema ginecológico também, tá? Dos contraceptivos, a gente existe também os contraceptivos orais que são só de progestagênios, né? O mais conhecido é o desogestrel, mas tem outras composições também, em que ele vem 28 comprimidos na cartela, é um comprimido diário de uso contínuo também, e a gente tem algumas indicações, aquelas pacientes que não podem usar anticoncepcional com estrogênio ou pós-parto, existem algumas indicações para usar nessas situações também, tá? Dentre os anticoncepcionais hormonais, variando agora um pouquinho, saindo das pílulas, né? A gente tem também os injetáveis, que são popularmente usados no Brasil. A gente tem o injetável mensal, que ele é combinado, ele possui estrogênio e progesterona, e a progesterona pode ser algestrona, norethisterona, medroxiprogesterona. A paciente faz a aplicação a cada 30 dias e ela continua menstruando. E existe também os injetáveis trimestrais, que eles têm somente na sua composição um progestagênio, né? E aí a medroxiprogesterona, e a paciente aplica a cada 3 meses a injeção dessa medicação. Dentre os anticoncepcionais hormonais, a gente já tem várias formulações ainda diferentes, como os implantes, o implante de etornogestrel, que tem uma alta eficácia e tem duração de 3 anos. A gente tem os adesivos também. Os adesivos são combinados. Ele tem o etinil estradiol com a progesterona. Ele é usado na cartela, na caixa, quando você compra, vem 3 adesivos e você usa um por semana, sendo que na quarta semana fica sem usar, que é quando vai vir a menstruação. Dos métodos hormonais, existe o próprio DIU com progestagênio, com hormônio, que é o levonorgestrel, e a gente tem aí
formulações com mais dose ou menos dose de DIUs hoje em dia. E o anel vaginal, que é um tipo de hormônio também combinado. Ele tem estrogênio e tem progesterona. É um anel maleável que você coloca dentro da vagina. Ele fica lá durante 21 dias e após isso é retirado e durante 7 dias é a pausa, que é o período que vai vir a menstruação. E a gente sabe que para decisão, né, a gente tem que levar em conta a história da paciente, o desejo dela, se ela tem alguma doença, a, as suas queixas, para saber o que de repente a gente pode escolher e ver o que pode ter de benefício nessa escolha do anticoncepcional para aquela paciente, além da questão da prevenção da gravidez, tá? E a gente sabe que os métodos anticoncepcionais combinados, orais, eles têm alguns benefícios. Eles podem regularizar o ciclo menstrual, melhorar a questão da TPM, pode haver regressão de cistos, diminuição do fluxo menstrual, melhora da acne e do hirsutismo, reduz risco de câncer de ovário, endométrio e pode melhorar as alterações fibrocísticas benignas da mama, aquelas mastalgias, dores. Isso é um pouco variável. Algumas pacientes podem dizer que pode piorar um pouquinho, outras realmente referir que tem uma melhora, né? Isso é muito individual. Mas é importante a gente saber que existe sim os efeitos colaterais dos anticoncepcionais hormonais, né? E dentre os efeitos colaterais dos estrogênios, a gente tem as náuseas, aumento do tamanho da mama, a gente sabe que pode ter mais retenção de líquidos, ganho de peso cíclico, leucorreia, e o que a gente fica mais preocupado são as complicações tromboembólicas, né? É um paciente que apesar de ser complicações muito raras, mas existem. Então, existe o risco de complicações tromboembólicas como AVC, trombose, né? Ela também tem um risco de desenvolvimento de adenoma hepatocelular, câncer hepatocelular, aumento de concentração de colesterol na bile, crescimento de miomas, telangiectasias, dor de cabeça, cefaleia e hipertensão. Então, por isso que é importante fazer uma anamnese bem adequada do paciente e o acompanhamento também regular ginecológico dessa paciente para saber se ela pode manter aquele método, se pode iniciar, se ela tem contraindicações ou não. E com relação aos progestagênios, eles podem ter um pouco mais de efeito colateral com relação ao aumento de apetite, ganho de peso lento. Isso é uma coisa que muitos pacientes referem, apesar de que tem vários estudos mostrando que muitas vezes, quando você coloca num estudo clínico mesmo para pesquisar populações usando anticoncepcionais, na prática não se vê comprovado que há esse ganho de peso importante, né? Às vezes pode ter mais uma questão de retenção hídrica, por isso que é importante para paciente sempre, quando a gente prescreve, né, manter a rotina ginecológica, também orientar sobre a importância da atividade física, do controle da alimentação. Mas ainda continuando, sobre os efeitos. Alguns sintomas podem estar associados aos progesteronas, né? Como depressão, um pouco mais de fadiga, cansaço, diminuição de libido, acne, pele mais oleosa, aumento do tamanho das mamas, aumento de funções do colesterol, um pouco de prurido. Muitos são raros esses efeitos, mas eles existem e você tem que adequar e conversar muito bem isso com o paciente. Das contraindicações, então, formais, categoria 4 para os métodos anticoncepcionais hormonais combinados, ou seja, que tem estrogênio e progesterona. Ou seja, pacientes que já tiveram histórico ou têm confirmado mutações trombogênicas é uma contraindicação. Pacientes que estão amamentando com menos de 6 semanas do parto é uma contraindicação. Essa amamentação entre 6 semanas e 6 meses também é uma contraindicação. Pós-parto sem amamentação, com menos de 21 dias, é uma contraindicação para métodos combinados. Paciente tabagista com mais de 35 anos, principalmente com mais de 15 cigarros ao dia, é uma candidata a contraindicação, na verdade, ao uso desses métodos combinados, por o risco aumentado de trombose. Vários fatores de risco para a doença cardiovascular, pacientes com antecedentes de hipertensão, principalmente quando ela não pode ser avaliada ou realmente ela está mais descompensada, é uma contraindicação ao uso de métodos combinados. Então, paciente com hipertensão e com doença vascular também, história de trombose,
tromboembolismo pulmonar, cirurgia onde a paciente vai ficar imobilizada por muito tempo, por exemplo, uma cirurgia ortopédica, que ela vai ficar mobilizada por bastante tempo numa cama, por exemplo, né? Isso seria uma contraindicação, porque isso aumenta a estase do sangue e isso aumentaria o risco de trombose. Paciente com doença cardíaca isquêmica atual ou passado, paciente com histórico de AVC, hiperlipidemias também, doença valvar com complicações, paciente com enxaqueca, se ela for sem aura e menos de 35 anos, seria uma categoria 3. Mas se ela tem mais de 35 anos ou é com aura, realmente é uma categoria 4, que a gente deve evitar o uso de métodos combinados. Ainda seguindo nas contraindicações para o uso dos métodos combinados, pacientes com câncer de mama atual ou mesmo passado, diabetes com nefro, retino, neuropatia, paciente com diabetes com mais de 20 anos ou outra doença vascular também, paciente com cirrose descompensada também é uma contraindicação. A paciente com apetite aguda atual que está tratando não deve utilizar esse método, porque a gente sabe que a metabolização dos anticoncepcionais é hepática. Pacientes com tumores hepáticos benignos ou malignos também devem evitar esse tipo de método contraceptivo. E no pós-parto, os métodos combinados, eles são contraindicados na paciente que está amamentando, principalmente nessa fase do puerpério, com menos de 6 semanas. O risco natural da paciente pós-parto, nesse período do puerpério inicial, é muito alto para trombose. Você associar método combinado hormonal vai aumentar muito mais esse risco. Então, é contraindicado, tá? Ele só se torna elegível quando já tem mais de 6 meses, que é onde a criança já saiu daquela fase de aleitamento exclusivo, já está em alimentação, introdução alimentar, e aí ela já é considerada uma categoria 2 para quem está amamentando, mas tenha mais de 6 meses. Em quem não amamentou, mesmo desde o princípio, ela é contraindicada realmente naquele período de 21 dias, 30 dias do pós-parto, realmente tem esses fatores, principalmente se for uma paciente que já tem outros fatores de risco para trombose, também é contraindicado. Mas se a paciente não está amamentando, não tem fatores que contraindiquem outros, né, para trombose, ela pode iniciar o método combinado após 40 dias pós-parto, 42 dias pós-parto. E aí a gente dá preferência no pós-parto do uso de contraceptivos de progesterona, porque a gente viu que tem essas contraindicações importantes do uso de método combinado por conta do estrogênio. E a gente pode utilizar, né, tanto as pílulas de progesterona, que seria a categoria 2, como implante também hormonal, né? Então, são métodos, o DIU mesmo também pode ser utilizado, o DIU de hormônio, né? Não tem contraindicação, a gente pode utilizar, sem problema. Então, como falando, o DIU ele pode ser colocado até menos de 48 horas logo após o parto, né? Ou esperando realmente nesse período de puerpério mais de 4 semanas. Uma contraindicação formal, até que eu já tinha falado antes, é a questão de sepse, uma infecção pós-parto, realmente é uma contraindicação para o uso de DIU. Aqui eu estou falando que existem algumas interações medicamentosas que podem diminuir a eficácia dos métodos anticoncepcionais. Existem alguns medicamentos antirretrovirais, principalmente inibidores de protease, que podem fazer isso, diminuir o efeito dos anticoncepcionais, assim como alguns anticonvulsivantes também podem ter esse efeito. Dentro dos antibióticos, só o que se tem comprovado na literatura que pode diminuir a eficácia dos métodos anticoncepcionais hormonais é a rifampicina e rifabutina, né? Os outros não se tem essa comprovação que eles diminuem o efeito dos anticoncepcionais. Então, nessas situações, ou a gente verifica a mudança de método, ou associação também de método, né? Usar o preservativo de barreira, ou realmente trocar, avaliar com a paciente qual a melhor forma de proteção, qual o melhor método contraceptivo, caso a paciente faça uso dessas medicações. Existe também, é importante sempre falar da contracepção de emergência. A contracepção de emergência, ela não deve ser utilizada de forma rotineira, né? Perde o sentido da sua função de ser de emergência se ela continua usando com frequência.
Isso a gente sempre deve orientar para a paciente. Porque ela tem uma alta carga hormonal, tem os seus efeitos colaterais também. O ideal é que ela use um contraceptivo já bem estabelecido com alta eficácia, né? E isso é a contracepção de emergência realmente em casos de situação mais extrema, em que houve alguma falha do método, ou não estava utilizando, pontual, tá? Então, o ideal é que a contracepção de emergência ela seja utilizada até 48 horas após a relação sexual. Ela tem a sua função de prevenir a ocorrência da ovulação, ela pode interferir com a fertilização, com o transporte do embrião para o útero, inibe a implantação do endométrio. A gente usa hoje em dia como método de contracepção de emergência, o mais comum e disponível, até por ter um pouco menos de efeito colateral, é o levonorgestrel, que é a progesterona isolada em doses mais altas. O método IUSP, numa situação que você não tenha como ter o disponível do levonorgestrel, que é o mais comum, você pode também utilizar, que é o uso combinado, no caso de etinil e estradiol, com levonorgestrel em altas doses, 2 vezes com intervalo de 12 horas, né? Mas tem muitos efeitos colaterais, de trombose também por causa do estrogênio. O mais comum que é utilizado é o levonorgestrel, em que a gente pode utilizar, existe a apresentação em 2 doses, de 0,75 miligramas, com intervalo de tomada entre 12 horas, e ou dose única com 1,5 miligramas. Lembrando que tem que ser utilizado até 72 horas após o coito desprotegido, e quanto mais precoce ser utilizado, maior sua eficácia também. Dentre os métodos definitivos, a gente tem a vasectomia e a laqueadura. Apesar do nome definitivo, ela não é 100%. Por isso que existe o índice de PIO, ela existe uma taxa de falha. É muito baixa, mas existe, tá? E dentre os métodos definitivos, existe uma lei que regulamenta ela. É a Lei do Planejamento Familiar, já muito antiga, mas que houve alteração recente em 2022, que é importante a gente saber. Para que uma mulher ou um homem decida fazer o procedimento cirúrgico, é importante ter alguns critérios que estão nessa lei, tá? Que é, número 1, somente é permitida a esterilização voluntária de homens ou mulheres com capacidade civil plena, maiores de 21 anos, ou pelo menos 2 filhos vivos. Essa foi uma das mudanças. Antes era 25 anos e agora passou a ser 21 anos. Deve ser aguardado o prazo de 60 dias entre a expressão do desejo de esterilização e a sua realização. Então, quando a mulher ou o homem vai no serviço de planejamento familiar e que ele vai entrar mostrando seu desejo de fazer um método definitivo de contracepção, em geral tem que se esperar o prazo de 60 dias para que isso ocorra, segundo a lei. A esterilização cirúrgica em mulher durante o período de parto será garantida à solicitante se observado o prazo no mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o parto e as devidas condições médicas, tá? Então, a mesma coisa semelhante do anterior, pode ser realizado durante o parto, mas precisa obedecer a esses critérios do planejamento familiar, da lei e desse prazo de 60 dias. Além disso, pode ser indicada quando tem um risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, desde que seja testemunhado por escrito ou assinado por 2 médicos. Ou seja, em situações que a paciente não fez o processo, né, que eu falei dos 60 dias de acompanhamento na equipe de planejamento familiar, só e somente em caso de risco de vida para a mulher ou do futuro concepto, caso 2 médicos atestem isso e assinem prontuário e deixem um relatório por escrito, é que ele pode ser realizado. Ele deve ser elaborado um documento que expresse essa vontade da paciente, contendo todas as informações sobre os riscos da cirurgia, porque realmente é uma cirurgia e como toda cirurgia tem risco, seus possíveis efeitos colaterais, a dificuldade da sua reversão e as opções também de contracepção reversíveis que são de longa duração. É importante sempre a gente falar isso. Um item da Lei de Planejamento Familiar que foi alterada agora em 2022 é com relação à obrigatoriedade de ter a assinatura do cônjuge. Antes isso era obrigatório e agora já não é mais necessário ter esse consentimento do cônjuge para conseguir fazer o método definitivo, tá? Seguindo ainda,
Na lei também diz que não se pode fazer esterilização por outro método que não seja a laqueadura ou vasectomia, ou seja, eu não posso indicar, por exemplo, uma esterectomia, que é retirada do útero, com fins de fazer laqueadura, né? Então, tem que ser aquele método, procedimentos cirúrgicos descritos geralmente para laqueadura e vasectomia, claro, tá? Em pacientes incapazes, a esterilização só pode ser feita mediante autorização judicial e não será considerada a manifestação de vontade na forma durante a ocorrência de alterações na capacidade de discernimento por influência de álcool, drogas, estados emocionais ou incapacidade mental temporária ou permanente. Então, diante de todo esse exposto, é importante que a gente leve em consideração quando a gente está com a paciente a sua idade, quantos filhos ela tem, se ela está em amamentação ou não, fazer uma boa anamnese, na verdade, procurar doenças se a paciente tem pressão alta, obesidade, diabetes, se está no período de puerpério, se faz consumo de álcool, de drogas, para em conjunto e levando em conta as contraindicações, decidir realmente a, qual é a melhor forma, qual o melhor método para aquela paciente e sempre dar o segmento para o paciente, orientando quais são os efeitos colaterais, o que ela deve se queixar, o que ela pode recorrer, dando sempre uma contrapartida de retorno para o paciente, para ela tirar as dúvidas também sempre que surgirem, tá? Quero que vocês anotem as observações, deixem comentários, anotem as informações, dúvidas, para que a gente possa discutir isso na aula. Muito obrigada.